É isso aí, pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Felipe Hilton, sou advogado. Nessa noite eu venho falar com vocês aqui direto de São Paulo, Guarulhos. Falo isso porque mais pra frente nesse vídeo iremos falar sobre questões pontuais do nosso município e vocês que estão acompanhando por outra cidade e também por outro estado, vão ter que entender aí no seu município, no seu estado, como está acontecendo isso. A questão aqui é coronavírus, Covid-19, a influência disso nas relações de trabalho. Então a principal dúvida é, e aí? Tudo bem, sabemos do surto mundial, todo esse alcance, toda a magnitude que isso está ocorrendo, todo o posicionamento do governo federal, Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde, falando, olha, deva todos ficarem em casa, essa recomendação, né, na medida do possível não sair às ruas, né, deve todo mundo também ter higiene pessoal e tudo mais. Toda essa recomendação que todos nós estamos acompanhando em rede nacional. E aí, mas tipo, como que fica a relação de trabalho? É esse o vídeo e isso que a gente vai tratar agora, né? Então veja bem, foi recomendado, né, ficar em casa, mas temos diversos tipos de atividades, todos os tipos de comércio, indústrias e tudo mais. Como que a gente deve proceder? Fora algumas questões pontuais que falarei daqui a pouco sobre alguns comércios que deverão fechar devido a decretos municipal e estadual, a gente vai falando aqui em nível geral e aí vocês, cada um nas suas atividades, tentam entender e enquadrar isso nas suas atividades. Vou falar de diversos aspectos, tentarei ser o mais breve, sucinto possível, tentarei enquadrar todos. A verdade é que é o seguinte, empregado e empregador, vocês devem agora nesse momento mais do que nunca se unir. Não adianta ter guerra de braço, entender quem pode mais, quem pode menos. Tanto a empresa precisa do funcionário para gerar renda para o seu mercado empresarial, tanto o funcionário precisa do serviço para gerar emprego. E isso tendo seu emprego garantido. E isso é o que a gente precisa manter. Não adianta se resguardar num dispositivo legal que já está previsto ou outra situação, porque tudo isso é muito novo, tudo isso é uma coisa que falarei que isso pode ser considerado um dos grandes marcos aí na nossa geração de epidemia, de mudança de hábitos e tudo mais, né? A gente aqui está tentando remediar, podemos dizer assim, esse momento, remediar de alguma forma esse momento, né? Tentando aí oxigenar as empresas e também ajudar os funcionários. Porque veja bem, como a empresa que está ali com o seu orçamento, precisa de produção, precisa de manter o seu espaço, ela vai liberar o funcionário, né, e tendo que pagar ainda as contas desse funcionário, não estou entendendo como que isso vai ficar, né? E o funcionário também, como que vai sair, ficar em casa, a empresa vai continuar pagando o salário dele, não tem essa garantia, ele não sabe como que ele vai poder ficar em casa. E aí que tá todos esses pontos que a gente vai tentar ajudar agora. Vamos lá. Primeiramente, governo federal agora está falando aí numa medida provisória. O que é isso? É uma lei de maneira imediata, precária, que vai ter que virar lei ainda definitiva, mas já tem eficácia. A intenção é flexibilizar as normas de trabalho para que o funcionário e o patrão aí possa reduzir a jornada de trabalho e também o salário desse funcionário. Isso para dar uma oxigenada na empresa, para ela que não tenha muita oneração, tenha o serviço daquele trabalhador por um certo período até reduzido, para ele ficar menos tempo exposto, né, evitando assim, novos contágios, e aí ele consiga sobreviver até passar esse momento, né? Uma das intenções também é flexibilização nas regras de férias coletivas, trazendo aí de 15 dias a comunicação ao Ministério do Trabalho para 48 horas, a necessidade, né? Trazendo também o funcionário que não completou um ano de serviço ainda, mesmo assim ele já vai ter direito a 15 dias de férias, para já adiantar as férias dele, para que então é uma obrigação que a empresa tem que ter com ele, ela já adianta, ela não fica no prejuízo, porque quando passar isso, lá na frente ele adquiriu o período mesmo de férias, 15 dias já vai ter feito, então não vai ter que dar mais essas férias para ele. E suspender o depósito do FGTS, o funcionário vai continuar recebendo normalmente, a empresa só vai suspender, mais para frente ela faz esse depósito, só para ela ter esse oxigênio agora. Essa é a tentativa aí do governo federal
para inibir. Pessoal, saída principal que eu entendo, saída principal é férias coletivas. Férias coletivas, claro, vai depender da sua atividade, vai depender de como você consegue. É um comércio, você infelizmente aí precisa da produção diária, não vai ter como dar férias coletivas para todos, você pode dar férias coletivas para alguns, né, e depois para o restante. A verdade é o seguinte, você precisa tomar ações onde você não deixa todo mundo reunido, mas também você não se prejudique. Então, férias coletivas seria a melhor saída neste momento. Porém, tem que analisar a atividade de vocês. Agora, conseguiu reduzir aqui para 48 horas, vocês conseguem dar as férias coletivas em 2 dias. E aí, eliminando o artigo 139, a regra de 15 dias. Vocês já conseguiriam deixar o funcionário em casa. A questão aqui é de urgência, precisa ter essa eficácia. Não adianta ficar enrolando pensando o que poderá ser feito depois, tem que ser feito de imediato, tá? Agora é o seguinte, empresa, tem banco de horas? Tenha medo. Banco de horas, está devendo para o funcionário banco de horas? Dê agora banco de horas para ele. Entregue esse banco de horas, é obrigação sua entregar, e aí você já dá esse direito para ele, e ele já não tem motivo dele escolher, mas eu queria um banco de horas para quando eu fosse tirar férias, para ter um tempo maior, não tem como escolher. É agora, em razão do coronavírus, em razão desse surto, tem que ser agora, né? Mas vai ajudar a empresa também a já se desfazer de uma obrigação. Também é uma outra alternativa. Ah, Felipe, não tem um banco de horas, a empresa não fez banco de horas, né? Eu entendo que é possível fazer agora, em caráter de deixar negativo já. Então o funcionário já sai devendo para a empresa horas. Ele já sai devendo para a empresa horas. E aí depois, quando ele voltar a passar todo esse surto, se normalizar as coisas, ele entrega para a empresa até 2 horas por dia de horas extras, e entregando em até 6 meses essa obrigação, né, para poder tentar remediar. Né? Pessoal, muito cuidado com o ambiente de trabalho. Está trabalhando, empresa, dê condições para os seus funcionários, limpe o ambiente, dê álcool em gel, tente o máximo possível. Né? O funcionário ali vai se afastar na empresa se ele adquirir esse vírus dentro da empresa, por exemplo. Né? Ele vai ter que se afastar e a empresa vai ter que ter obrigação com ele. Né? Pode ser configurado até como acidente de estabilidade acidentária, né? Podemos dizer assim, ou no mínimo a gente poder dizer sobre auxílio doença, né? A questão dele ficar afastado. Então, sabemos que a visão histórica da CLT permite a redução de salários e jornada de trabalho. Porém, ela precisa ser, na minha concepção, precisa ser passada por uma convenção coletiva com o sindicato. Empresa, esse é o momento, não adianta, se una com o funcionário e sindicato, tenta entrar numa situação, dependendo do tamanho da empresa então, aí que tem que, se for maior, aí tem que entrar em contato mesmo com o sindicato para tentar sair numa solução melhor para todo mundo. Não adianta fazer posições arbitrárias, porque depois pode dar problema. Né? Home office, teletrabalho, olha, previsto, bom, isso daí é uma das melhores saídas também. Dá para trabalhar em casa? Não pestaneje, deixe trabalhar em casa, vai ter que fazer, na minha opinião. A legislação, a princípio, ela fala que você deve fazer um aditamento contratual ou uma comissão coletiva falando sobre isso, sobre as regras, regulamentando todo esse trabalho, esse teletrabalho, aí, esse home office. Tem entendimento já atualmente que fala em caráter de emergência, o tribunal fala que basta a determinação da empresa, que isso já está autorizado diante da força maior, que é o coronavírus. Mas o ideal é ter isso daí, é ter um aditamento contratual, uma convenção coletiva falando sobre o teletrabalho. Não precisa ser todos, alguns, fica em casa. A questão é, sabe, você tem 20 funcionários, vai ficar os 20 juntinhos, né? Tenta tirar um pouco disso, auxilie, né? Alguns ficam em casa, outros a férias. É isso, né? Vamos lá. Licença remunerada por mais de 30 dias. Então nessa licença aqui também o funcionário ele não tem mais direito a férias, ele está de licença, não vai ter mais direito a férias, só tem direito a 1/3. E quando ele voltar ele está realmente tendo que cumprir
Se ele já tiver horas extras trabalhadas, vai compensar. Se ele não tiver, ele vai ter que cumprir quando voltar 2 horas extras aí por dia, para poder devolver isso daí. Ou outra norma coletiva, que no caso também da empresa fechar um acordo aí com os funcionários para que se afaste sem remuneração e também não receba salário. Nessa situação também a gente vê a paralisação e a compensação com horas posteriormente trabalhadas aí nos moldes do artigo 7º da Constituição e o 611 da CLT, 611-A, né? Mas também tem uma previsão na CLT que fala da ausência por mais de 30 dias, da suspensão do contrato de trabalho, e aí pode ter a extinção do contrato. Então precisa ficar atento a isso também, né? Tentando aí entrar no meio termo. Então, o trabalhador com coronavírus, ele tá infectado. Então ele deve estar, a empresa deve ter obrigação com ele em 15 dias, depois ele vai ser encaminhado para o INSS custear os seus pagamentos. Suspeita de coronavírus, isolamento, lei federal, aprovou, lei federal, isolamento, não deve mudar isso, lei federal. O que a empresa tem que fazer? Esse rapaz tem que ficar afastado, esse trabalhador tem que ficar afastado da empresa, ocorre uma interrupção do contrato de trabalho e ele recebe mesmo sem trabalhar, essa é a verdade. Pessoal, Guarulhos, São Paulo, principalmente São Paulo, agora determinou shopping center e academia fechar. Governo estadual, decreto. Governo municipal, comércios, fechar a partir de segunda-feira. Então deixar apenas mercados, farmácias, postos de combustível, né? Essas situações, e restaurante por delivery. Nessa situação, suspendeu o alvará de funcionamento. E aí, se caso tiver atividade nesse espaço, é multa mesmo, né? O que a gente vê aqui é o seguinte, não tem nada pronto. A CLT, a lei, a Constituição não estava preparada para esse momento. Então existe muita falha. A gente sabe que o governo precisa auxiliar, tem se mostrado que vai auxiliar em alguma coisa aí. Não acho que é o que poderia ser feito ainda mais. A gente tem aí um fundo eleitoral que não serve para nada, vai servir para esse momento, deveria servir para esse momento, 2 bilhões de reais, deveria servir para sustentar os empregadores nesse momento, para ele poder também pagar suas contas e sustentar também os funcionários, mas essa movimentação a gente não tem visto aí sendo feita. Porém, flexibilizando algumas regras de trabalho, de repente também auxilia. Então, volto a dizer, empresa e empregado, vocês podem traçar normas coletivas juntamente com o sindicato, regras para tentar aí vocês se manterem, tá? Nesse período. Não sabemos de quanto tempo vai durar, até quando vai isso, então isso deve ser feito de imediato, né? Não adianta obrigar a trabalhar mesmo com portas fechadas, né? Porque tendo um contágio interno, isso pode dar problema para a empresa também, então futuramente outras ações, e também não só isso, ter problema, mas ter proliferação do vírus, a gente vai cada vez mais aumentar, entendeu? Então Brasil demorou para acordar, mas está saindo agora aí tentando remediar as situações, né? Para não chegar, por exemplo, igual a Itália, que está com muita dificuldade com isso, né? Temos óbitos lá, muitos óbitos diariamente. Então, Brasil, aqui São Paulo, teve aí confirmado até hoje 9 óbitos, né? Também já é um número bastante significativo, mas que dá tempo ainda da gente remediar. Então, pessoal, regras trabalhistas, a gente precisa ter esses acordos. Se for pela letra da lei, vai dar problema. A gente precisa fazer novas normas coletivas aí, acordos coletivos, chamar advogados aí que estejam próximos da empresa para poder orientar, tudo às claras, tentando explicar para o funcionário não é seu inimigo, empresa, o funcionário é seu amigo, sente com ele, tenta uma situação, mas também não só imponha, tá? Por ser a parte mais fraca da situação, da relação do trabalho, não só imponha, ou escute ele também, vê o que ele pode fazer para ajudar,
entendeu? Tem funções que dá para fazer de casa, tem funções que não dá, tem funções que é no local, né? E agora lembrando, Guarulhos, restaurante só delivery, entrega, tá? Cuidado, não deixe ninguém comer nas mesas, tá bom? É isso aí, pessoal. Aqui tentamos de uma maneira rápida, prática, não podemos dizer que não é conclusiva e não é integral, temos muito a tratar aqui, tentei ser o mais sucinto possível, traçar algumas medidas, mas sabemos que ainda assim tem empresas que estão assistindo esse vídeo, tem funcionários que vai ter dificuldade de enquadrar aqui algum, né, ele, a atividade dele, a empresa dele. Né? Deixa aí nos comentários, a gente tenta aí, na medida do possível, explicar se caso ficou faltando alguma coisa, mas pessoal, na medida do possível, tenha consciência de que vocês precisam se unir cada vez mais, todos nós precisamos nos unir, não tem diferenciação em nada, isso tudo é muito sério, né? A gente corre risco aí de realmente ter uma crise econômica muito grande. Então, pessoal, finalizando, grandes empresários terão altos custos e grandes despesas também, mas o grande empresário tem também mais chance de sobreviver. Prestigie o seu comércio local, o pequeno mercadinho que tem 2 funcionários, e se ele passar por 2 meses com dificuldade, ele fecha, mas são 2 funcionários a menos, 2 funcionários desempregados, 2 famílias passando dificuldade. Você que tem um pouco mais de condição, auxilie seu amigo, seu vizinho, porque vai diminuir o salário dele, ele vai ter que pagar as contas. O governo aí está com essa questão de suspende ou não luz, água, e está muito difícil isso daí, não está certo, e as contas vão vir, né? E pior, depois que passar esse período, as pessoas com nome sujo, com contas encravadas, então auxilie o máximo possível. Vamos todos nós ter sensibilidade nesse momento. Sei que é um momento difícil para todo mundo, né? Todo mundo preocupado aí como que vai ficar, mas vai dar tudo certo. Eu creio que isso tudo já vai passar. A gente tem muita fé que isso vai passar, com cada um de nós fazendo a nossa parte, tá bom, pessoal? Então é isso.